Que a paz esteja convosco. Hoje eu gostaria de compartilhar a mensagem desta obra aqui, que chama-se A Isca de Satanás, de John Bevere. Como se livrar-se de uma armadilha mortal, a ofensa. E este texto, este livro, ele vai tratar sobre a ofensa, sobre as pessoas que nos ofendem. Diz então em Lucas capítulo 17, diz assim, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Jesus deixou claro que é inevitável que neste mundo nós não venhamos a sermos ofendidos. Em algum momento da vida, em algumas circunstâncias, nós vamos ser ofendidos. Mas o que o autor nos trata aqui diz o seguinte, que não o problema não são os momentos que somos ofendidos, mas qual será a nossa reação. É fato, infelizmente, que muitos, e não poucos, são ofendidos e tornam-se cativos. A armadilha, a isca de Satanás, que é uma armadilha, o próprio título do livro, diz que quando nós somos ofendidos e não tratarmos isso da maneira correta, da maneira bíblica, nós vamos ficar presos numa armadilha, uma armadilha feita pelo inimigo e vai impedir o nosso crescimento. Por isso o título, A Isca de Satanás. Tem uma outra parte que eu gostaria de compartilhar aqui, diz assim: Jesus deixou muito claro que é impossível viver no mundo e não ser ofendido. No entanto, a maioria dos crentes fica chocada, perplexa e surpresa quando isso acontece. Achamos que somos os únicos que foram injustiçados. Essa reação nos deixa vulneráveis a uma raiz de amargura. Então, quando nós somos ofendidos de alguma forma, a tendência é nos acharmos que só nós fomos ofendidos. Só nós fomos injustiçados e aquele sentimento, né, de tristeza, que nós fomos... as pessoas agiram com ingratidão conosco, mas na verdade todos nós, né, temos momentos de ofensas, uns a mais, outros menos, mas tudo dentro do propósito e a soberana vontade de Deus. Tem uma parte aqui que diz assim, para que não nos escandalizemos. Jesus, em certo momento da sua vida aqui na Terra, chegou à informação de que ele deveria pagar impostos. E ele conversa aí com Pedro, dizendo: Pedro, quem paga impostos são os filhos ou os servos? E daí o Pedro diz: não, quem paga impostos são os servos. Na verdade, os filhos do rei, eles não pagam impostos. Isso naquela época que era um reinado, uns impérios, né? E Jesus, mesmo sendo o filho do dono de tudo, o filho de Deus, ele diz assim: ora, para não causar um escândalo, nós vamos pagar, Pedro. E Jesus pagou o imposto. E Jesus demonstra aqui talvez a primeira parte para nós lidarmos com a ofensa. Nos humilharmos voluntariamente. Tem uma outra parte aqui que tem uma correlação com este versículo, em Mateus 18, que diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Os discípulos estavam perguntando para Jesus quem seria o maior no reino dos céus. Jesus coloca uma criança no meio deles e eles percebem a humildade daquela criança e Jesus diz assim: se vocês se humilharem como esta criança, vocês são os maiores no reino dos céus. Isto mostrou ali, Jesus mostrou aos discípulos, né, que é necessário às vezes uma atitude humilde da nossa parte, um esforço, que quando mesmo que nós fomos afrontados, a vontade é de responder à altura, a vontade é de, às vezes sai uma resposta automática da nossa boca, mas Jesus disse: olha, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus.
Quer dizer, Moisés foi um personagem bíblico que foi muito manso, diz a palavra de Deus. E essa é uma das formas de nós tratarmos a ofensa. Não receber aquilo como uma afronta, mas humildemente tratar aquilo, nos tornar humilde voluntariamente. Não é muito fácil, porque nós vamos ter que vencer o nosso próprio orgulho, mas também não é impossível, porque o poder de Deus que está atuando em nós vai nos dar capacidade de vencer essas ofensas. E o autor ele vai compartilhar uma história de que ele estava este autor ele prega pelo mundo inteiro. Ele tinha ido para a Indonésia, um país, e para pregar. E viagens longas, nós sabemos que elas são cansativas, muito cansativas. E o pessoal lá reservou um hotel que era de um dos membros da igreja, mas era um hotel simples, num local, barulhento da cidade, e enfim, eles não conseguiram dormir ali direito. Então eles já estavam cansados das viagens, não conseguiam descansar direito naquele hotel. Esse hotel era de um dos membros da igreja, né, ali, que eles estavam pregando. E durante os cultos, durante o passar dos dias, uma senhora rica se ofereceu, diz, olha, nós podemos, eu gostaria de pagar um hotel de luxo para vocês ficarem, um hotel melhor em uma outra área da cidade, um hotel muito bom, e que vocês possam descansar. E o John Bevere, ele disse que ficou assim, coisa boa, né, que esta mulher vai pagar este hotel para nós e vou poder ter, né, um descanso depois desses locais, porque ele voltava para o hotel dele, com o hotel mais simples, era uma barulheira total e eles não conseguiam descansar. Acontece que ele comentou com a sua esposa essa proposta, né, da mulher, disse, olha, eu não acho que nós deveríamos ir para esse hotel, mas esse pessoal aqui reservou esse hotel para nós mais simples, mas que nós deveríamos ficar aqui. E ele comentou então com o pastor da igreja, o John Bevere, ele comentou assim, olha, nesses próximos dias que nós vamos ficar aqui, uma senhora se propôs, nos reservou, pagou um outro hotel para nós, e se fosse possível, a gente vai deixar o hotel, agradecemos, né, e vamos para um hotel melhor. E o pastor disse o seguinte para ele, olha, John, o membro dono da igreja reservou esses dias, esses quartos para vocês, né, o hotel está lotado e ele vai ficar ofendido se vocês forem embora. John Bevere escreve o seguinte sobre esta situação. O Senhor tratou comigo por causa da minha atitude. Eu sabia que o pastor estava magoado, vi que exigir meus direitos havia ofendido aquele irmão e aquilo era pecado. Pedi que ele me perdoasse, ele me perdoou. Espero não ter que aprender essa lição novamente. Então, quer dizer, essa situação tem a ver um pouco que nós às vezes temos que abrir mão dos nossos direitos. Abrir mão, às vezes, da nossa comodidade. E nos humilharmos voluntariamente, né? Não colocar o nosso desejo na frente, não buscar apenas o meu próprio interesse. É uma outra forma de resolver as questões da ofensa. Não colocar o meu prazer, o meu interesse na frente das outras coisas, mas ver se aquilo não vai causar um problema para outra pessoa. E o John Bevere escreve aqui, né, que a própria oração do Pai Nosso tem um versículo que diz assim, Pai, perdoa-me as minhas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles a quem tem ofendido. Ou Deus, perdoa-me as dívidas, assim como eu tenho perdoado os nossos devedores. Acontece
que, apesar de nós fazermos essa oração do Pai Nosso, nós gostamos de receber o perdão de Deus, mas não dar o perdão às pessoas que nos ofenderam. Porque às vezes o que a pessoa fez é difícil de tratar. Ele relata uma história de que uma senhora em uma dessas viagens chegou para ele e disse assim: olha, John, eu vou à igreja, eu acompanho os cultos, eu frequento, mas eu sinto, parece que tem uma barreira entre mim e Deus. Eu não me sinto feliz, não me sinto a presença de Deus, eu não tenho algum problema. E John foi orar por ela e ali nessa conversa descobriu, então, a mulher conta que ela foi muito ferida pelo ex-marido e, na verdade, o marido já tinha até morrido, né? E então ela guardava aquelas mágoas, aquele ressentimento. E ela diz assim: olha, eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. E ela fala assim, esta mulher: mas é verdade, disse ela, mas tudo o que fiz eu podia, o que podia para perdoá-lo. Então ela me contou as terríveis coisas que ele havia feito a ela. Eu podia entender porque ela tinha dificuldade de perdoá-lo. Então essa mulher, apesar, né, sabendo que a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, ela não conseguia perdoar. Aquelas ofensas, aquilo que o marido tinha feito eram muito graves. E de certa forma, algumas pessoas sofrem bastante realmente com algumas ofensas e não conseguem perdoar. Mas o John Bevere fez uma oração juntamente com ela, e é uma oração que quem tem alguma ofensa, algo que não consegue perdoar, né, consegue liberar o perdão, a oração diz o seguinte: Pai que estás nos céus, em nome de Jesus peço o teu perdão por não perdoar meu marido. Senhor, sei que não posso perdoá-lo em minha própria força. Eu já falhei, mas diante de ti eu agora libero meu marido do fundo do meu coração. Eu o perdoo. Então esta mulher fez essa oração juntamente com John. E é interessante que eles disseram assim: não posso perdoá-lo pela minha própria força. Ela já tinha tentado perdoar, mas aquela mágoa era tão profunda que ela não conseguia. Mas ela pediu a ajuda de Deus, primeiro confessando: Senhor, perdoa-me, porque eu não estou conseguindo perdoar. É uma oração que nós devemos fazer a Deus. Humildemente chegar diante de Deus: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar esta pessoa. Eu oro para que o Senhor me ajude e com o teu poder eu possa perdoá-la. E diz também a palavra de Deus que existe os chamados errantes espirituais. Na verdade é um capítulo do livro que como nascem os errantes espirituais. Quando uma pessoa é ofendida e ela não trata esta ofensa, é como um ferimento. Alguém nos feriu às vezes no corpo, nos ferimos, né, no corpo. Existe um tempo para tratar esse ferimento e existem procedimentos, existem formas de tratar dependendo da profundidade do ferimento. As coisas espirituais, a ofensa da mesma forma. E se nós não tratarmos da maneira correta, nós nos tornaremos errantes espirituais. Pessoas que vagam de um lado para o outro, sendo ofendidas, guardam aquela raiz de amargura e não param em lugar nenhum. Um exemplo bíblico, dois exemplos bíblicos que eu queria citar, que o autor também cita: Samuel e também Davi. Samuel foi um homem, um personagem da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, que ele servia, né, ele era um auxiliar de um sacerdote chamado Eli. E Eli, esse sacerdote, os filhos deles faziam tudo errado, eles eram responsáveis pelo templo ou pela igreja hoje, mas eles faziam tudo errado. E Deus falava com Eli, mas eles não ouviam, e
faziam coisas que faziam com que as pessoas se afastassem da igreja, né? Afastassem do templo, não viessem mais. Samuel acompanhou tudo aquilo, mas ele permaneceu ali, firme. Era um lugar difícil, era algo ruim de permanecer. Mas Samuel permaneceu confiando em Deus e fazendo a sua parte. E até que o dia então que veio o juízo de Deus sobre a casa de Eli, seus filhos morreram, Eli também morreu, e depois então o povo vem até Samuel, e Samuel se torna o grande profeta Samuel, que unge o segundo rei de Israel, o rei Davi. Outro personagem bíblico que sofreu com a ofensa foi Davi. Davi era um jovem pastor, ele tem aquele episódio que ele vence Golias com o poder de Deus. Depois ele é levado para o palácio para ficar ao lado de Saul. Saul se tornou seu pai espiritual. Era alguém que Davi o amava. Davi gostava de Saul e trouxe Davi para ser seu escudeiro. E eles tiveram uma relação muito boa durante um tempo, até que Saul, movido de inveja e ciúme de Davi, começou a perseguir Davi. E nós percebemos nas páginas da Bíblia como Davi sofreu com isso. Era alguém que amava, que Davi amava, só que lhe causou uma ferida muito grande. Saul perseguiu Davi para matar Davi. Davi sofria com isso. Mas mesmo assim, Davi nunca fez o mal para Saul. Mesmo tendo oportunidade de fazer o mal, de falar mal de Saul, Davi não fez. Davi sempre chamava Saul de o ungido do Senhor. Um homem cruel, um homem que matava as pessoas, que matou os sacerdotes em Nob, que perseguia Davi, e Davi chama de ungido do Senhor. Percebam que Davi não se ofendeu, não deixou que aquela ofensa entrasse no seu coração. Aquela amargura não entrasse no seu coração. Hoje, às vezes, quando alguém nos faz um mal, ou que alguém faz alguma coisa errada, a tendência é manchar a reputação dessa pessoa. Sair falando, olha, o fulano fez isso, fez aquilo. E manchar a reputação da pessoa é pecado. Deus não se agrada destas coisas. Deus diz que aquele que dissemina boatos e discórdias entre os irmãos, Deus abomina. E o autor ele retrata esses personagens bíblicos, retrata também sobre José, que foi vendido pelos irmãos como escravo pelo Egito. E José depois foi acusado injustamente de estupro, foi lançado na prisão. Mas José também conseguiu, com a força de Deus, perdoar, né, esquecer aquele passado triste e depois abraçar os seus irmãos que fizeram tanto mal a ele, que na verdade ele diz assim na palavra de Deus: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É dessa forma como acontece se nós tratarmos a ofensa da forma correta. Que por mais que as pessoas façam o mal contra nós, Deus vai transformar essas coisas em bem. Os errantes espirituais são aquelas pessoas que não tratam a ofensa dessa forma, que eles se tornam ofendidos e recebem aquela ofensa. Os seus interesses não foram atendidos, então eles se revoltam e saem. Muitas pessoas hoje, fazendo uma comparação com nossas igrejas dos nossos dias, mas isso vale para qualquer relacionamento, pode ser um relacionamento entre a família, né, e também no trabalho. Mas eu quero me ater aqui às pessoas da igreja. Muitas pessoas na igreja, em algum momento, eles se ofendem com o líder da igreja. Algo que o líder faz não os agrada. E eles alguns são realmente ofendidos e alguns acham que são ofendidos, mas na verdade não foram ofendidos. Mas independente disso, as pessoas então elas saem da igreja. Elas mordem a isca, que é a ofensa, e saem da igreja.
É aqui que diz o autor que nascem os errantes espirituais. Porque a pessoa não tratou aquele ferimento como deveria, conforme a palavra de Deus. E ele sai de uma igreja e ele vai para outra. É só uma questão de tempo e ele vai sair também daquela outra. Porque ele vai ver problemas também na outra e vai sair. E vai ir para outra. E também vai passar um tempo, tudo muito bom, até o momento que ele começar a ver problemas ali. E vai sair para uma outra. E, de certa forma, não vai cumprir o propósito de Deus na vida. Por que eu digo isso? Que o autor também fala. Imagine se José, que nós comentamos aqui, tivesse se ofendido com os irmãos e guardasse aquela mágoa dos irmãos. José agora era governador do Egito. Se aqueles irmãos vieram a ele. Se ele tivesse mágoa e ódio dos irmãos, ele teria mandado matar os irmãos na hora. Então, se José não tivesse tratado a ofensa como tratou, Deus nunca tinha colocado ele como governador do Egito. Se Davi não tivesse perdoado no coração Saul, apesar de Saul ser um homem mau e que o perseguia, Deus nunca teria colocado Davi no trono, porque Davi seria um segundo Saul, seria um homem perverso e mau, porque tinha uma amargura no seu coração. A mesma coisa Samuel, se tivesse se ofendido com ele. E eu não vou ficar nesta igreja que faz tudo errado, que estas coisas, isso e aquilo e aquele outro, sairia. Deus nunca teria promovido Samuel ao grande profeta que ele foi. Muitas pessoas estão presas na ofensa. E diz o autor, diz assim, da próxima vez será mais fácil fugir da adversidade, porque você não criou raízes profundas. Você termina chegando ao ponto em que tem pouca força ou nenhuma para suportar dificuldades ou a perseguição. Então você torna um errante espiritual, perambulando de um lugar para o outro, desconfiado e com medo de que os outros o maltratem. Aqui que nascem os errantes espirituais, como ele diz, de um lado para o outro, perambulando de um lado para o outro, desconfiado, de medo que os outros o maltratem. E isso, nós temos que o seguinte, como Jesus disse, sermos humildes, nos tornarmos humildes e confiar que Deus é que vai tratar as ofensas e Deus vai cuidar de nós. É inevitável que nós não venhamos ser ofendidos, mas devemos tratar isso do padrão bíblico, como estes homens perdoaram. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem um plano e um propósito, mas ele só vai se cumprir se nós tratarmos a ofensa da maneira correta. No final do livro, o autor diz assim, como nos livrarmos da armadilha da ofensa. Ele faz uma comparação do seguinte, por exemplo, se eu vou fazer um exercício, tem algum campeonato, um esforço, né, um esforço físico, um campeonato para competir. Se eu não treinar antes, por exemplo, uma corrida, né, uma corrida, se eu não ficar treinando uns dias antes, quando eu for correr, eu vou me machucar, no outro dia talvez eu nem vou andar direito, porque eu não estou preparado para aquilo. Eu não me preparei para aquelas coisas. Então, o autor ele fala que nós devemos nos exercitar. Ele cita uma palavra do apóstolo Paulo em Atos 24:16, diz assim, por esse motivo me esforço sempre para manter a minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Existe um esforço. Existe um esforço, é necessário da nossa parte, de como nós vamos lidar quando nós somos ofendidos. Qual será a nossa reação? É como nós exercitar o nosso corpo para um campeonato. Nós devemos praticar o nosso exercício físico, fortalecer o nosso corpo para que não tenha lesões. Assim também nós devemos fortalecer a nossa mente, né? Fortalecer espiritualmente para quando vierem as ofensas, nós não venhamos então a ficar presos. Mas é claro que apesar de todo esse nosso esforço, todo esse nosso esforço em conhecer a palavra de Deus para não ficarmos ofendidos,
Algumas ofensas, algumas coisas vão causar talvez uma ferida, uma lesão profunda na nossa vida. Assim, por exemplo, no nosso corpo, às vezes pessoas que se machucam, né, sofrem acidentes e que têm lesões profundas. Na nossa alma também tem lesões profundas às vezes podem ser muito antigas. O autor ele comenta aqui no livro que tem pessoas, por exemplo, que não perdoavam a mãe ou o pai durante muitos anos da sua vida, passaram com aquela mágoa. Não perdoaram então pessoas da família, marido, esposa, que lhe feriram filhos. Então assim, é necessário um esforço da nossa parte em perdoar, em aprender e perdoar, mas sempre dizendo assim, que Deus possa nos ajudar nisso, que é o poder de Deus que vai nos fortalecer e que nós não venhamos ficar presos nessa armadilha da ofensa, mas que nós possamos liberar o perdão àquela pessoa que nos ofendeu. Este é um resumo do livro e eu gostaria de fazer uma oração agora para aqueles que às vezes têm algo que precisam perdoar, né? Sempre nós temos alguma ofensa às vezes que não foi tratada. E não adianta fugir disso, Deus conhece tudo. É bom às vezes nosso orgulho, ele maquia muitas coisas. Assim, eu não estou ofendido, não me ofendi. Mas na verdade está ofendido. Então, com Deus nós podemos ser sinceros e falar e confessar abertamente. Fazer uma oração semelhante à que o John Bevere fez com aquela mulher que não conseguia perdoar um marido que até já falecido já era. Pai querido e amado, estamos diante de Ti em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Nós confessamos, ó Deus, que nós não temos perdoado corretamente, mas com o Teu poder e com a Tua ajuda, que nós possamos perdoar aquelas pessoas, aquela mágoa antiga, aquele trauma. Foi difícil e criou marcas profundas em nossa alma, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perdoar. Em nome do Senhor Jesus, eu libero o perdão, eu libero essa pessoa, eu a perdoo, no nome de Jesus. E que se eu seja livre deste fardo, ó Deus, assim como o Senhor me perdoou e tem me perdoado de tantas coisas, eu oro e libero perdão para que essa pessoa, meu Deus, também seja perdoada por Ti e eu libero por mim. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos ajude a perdoar, que nós não venhamos ficar presos nessas iscas de Satanás que é a ofensa. A mensagem deste vídeo está neste livro, né? A isca de Satanás, como se livrar da armadilha mortal à ofensa. Que nós possamos então ser livres, né? Liberar o perdão e ter uma vida mais leve. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.